coração é enganoso. Jeremias 17:9 diz assim. Nós vamos ler 3 versículos, tá? Essa mensagem vai ser uma mensagem temática. Nós vamos partir do tema, tá? Vamos partir do tema e vamos ler 3 versículos distintos na Bíblia. Diz assim, Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Provérbios 16:25. Você pode voltar um pouquinho a sua Bíblia, Provérbios 16, versículo 25. Diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas acabam levando à estrada da morte. E mais um terceiro versículo ainda em Provérbios 28 e 26. Provérbios 28 e 26. Diz assim: quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. Vou ler mais uma vez. Quem confia no próprio entendimento é tolo, quem anda com sabedoria está seguro. O coração é enganoso, cuidado, o coração é enganoso. Do que a Bíblia está falando quando ela se refere ao coração? Nós está falando esse pedaço de carne que bate do lado esquerdo do peito, normalmente do lado esquerdo, né? Do peito, e que bombeia o sangue por todo o corpo. Não está falando desse órgão. Quando a Bíblia fala do coração, a Bíblia está falando do ser. A Bíblia está falando de quem você é. A Bíblia também está falando dos seus pensamentos, das suas emoções, da centralidade do ser humano. Nós somos movidos por isso, por sentimentos, por pensamentos, por emoções. E quando nós nos convertemos, quando entregamos a vida a Jesus, nós recebemos um novo coração, amém? Recebemos uma nova natureza. Mas isso não quer dizer que a obra está completa, porque Deus trabalha com processos. Nós nascemos de novo, somos filhos de Deus, somos salvos, recebemos essa vida espiritual, esse novo coração, mas nós ainda estamos em um corpo caído, em um corpo de carne, e nós temos dentro de nós 2 naturezas. A velha natureza, a natureza inferior, e a nova natureza, que é a natureza superior. Nós temos a velha natureza, que é a natureza caída, aquilo que herdamos de Adão. Somos pecadores e essa natureza ela é corrupta, ela é caída, ela não quer Deus, ela não ama a Deus, ela odeia Deus, ela quer estar cada vez mais longe de Deus e servir ao pecado. Mas agora nós nascemos de novo e temos uma nova natureza, que é o oposto dessa. Ela quer tudo o que essa não quer. Ela quer servir a Deus, amar a Deus, quer orar, quer ler a Bíblia, quer se aproximar de Deus, quer morar no céu, e é desesperadamente apaixonada por Deus. E essa luta está dentro de nós. Então, há essa luta, essa peleia, usando uma linguagem bem gaúcha, dentro de nós. E por isso, nós precisamos ter cuidado para não sermos enganados por esse coração que ainda é corrupto, que está nesse processo, está em um processo, tá? Quando a Bíblia diz que recebemos um novo coração, sim, mas estamos em um processo de santificação. Por isso, não dá para confiar nos nossos sentimentos, amém? Não dá para confiar nos nossos sentimentos,
Como falamos, o coração, ele fala também de sentimentos. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando também de sentimentos. E que ele é a sede, então, desses sentimentos, dessas emoções, o que podemos chamar também, de maneira bem tranquila, de alma. Os conselhos que nós recebemos de autoajuda, dos coaches e de tantos palestrantes e informações que nós ouvimos hoje, dizem assim: confie no seu coração, siga o seu instinto, siga os seus sentimentos, siga aquilo que dá na telha, faça aquilo que dá vontade. Mas nós não devemos ir na conversa do nosso coração, nós não devemos seguir os nossos sentimentos, nós não devemos seguir aquele impulso, aqueles impulsos que de repente surgem no nosso coração, na nossa mente, e que nos dá certeza de que aquilo que nós estamos fazendo é a melhor decisão, e muitas vezes nós percebemos com muita dor e sofrimento que erramos mais uma vez. Por isso nós não devemos seguir os nossos sentimentos, nós devemos seguir a Bíblia. Amém? Nós devemos seguir a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que o coração é enganoso, a Bíblia sabe o que está falando. Deus sabe o que Ele está dizendo. Por isso nós vamos ver algumas razões pelas quais a Bíblia diz que quem confia no seu próprio coração é insensato. Quem confia nas suas emoções, nos seus sentimentos, é tolo, é insensato. Jeremias, no primeiro versículo que nós lemos, ele fala que o coração é mau. O coração é mau. Cuidado com o seu coração, cuidado com os seus sentimentos. Ainda que nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós ainda erramos, nós não somos infalíveis, e nós mais erramos do que acertamos. Pelo menos comigo acontece muito isso, eu não sei se com você. Vai dizer no segundo texto que nós lemos, que há caminhos que parecem bons, que nós temos convicção. Quantas vezes você já teve convicção, e você teimou com pessoas, e você foi contra o mundo, e você foi contra todos, até que um dia você percebeu que todos estavam certos, e você errado. Eu quero falar com você sobre 3 pontos. Os sentimentos podem simular a voz da razão. Segundo, os sentimentos podem simular a voz da ética. E terceiro, os sentimentos podem simular a voz de Deus. Nós vamos falar sobre o primeiro ponto. Os sentimentos podem simular a voz da razão. O sentimento pode ser tão avassalador que facilmente podemos confundi-lo com a voz da razão. O sentimento, ele é tão avassalador, ele é tão intenso, aquela convicção é tão profunda, que os sentimentos podem simular a voz da razão. Você olha e diz assim: não pode dar errado. É exatamente isso. Eu tenho certeza, eu tenho convicção. Será mesmo? Um sentimento negativo, por exemplo, pode fazer uma pessoa acreditar que não tem valor algum. Já aconteceu com você? De um sentimento negativo convencer você, você ter convicção, você entender que essa é a voz da razão, de que você não tem valor algum, e você simplesmente tem convicção e certeza disso. Você pode estar sentindo inferioridade e por isso até mesmo desistir da vida. Tem pessoas que tiram a vida por causa de sentimentos. E esses sentimentos, eles simulam a voz da razão, e a pessoa faz aquilo porque ela acredita que ela tem razão, que é aquilo exatamente que ela precisa fazer. Um sentimento positivo, por outro lado, pode, por exemplo, neutralizar a nossa capacidade de discernimento. Agora, o sentimento é positivo, ele não é negativo, ele é positivo, mas ele também pode te enganar. Você pode estar sentindo tanta confiança e por isso até mesmo perder a sua vida. Muitas pessoas perdem a vida assim, dirigindo. Sente tanta confiança, tanta certeza, que ele coloca 160, 180.
e diz que até 80 Deus guarda, a partir disso Deus aguarda. Amém? As pessoas têm tanta convicção, têm tanta confiança, aquele sentimento de confiança, e acabam se matando por causa de excesso de velocidade. Tem tanta confiança que pode tomar, né, alguns litros de uma bebida alcoólica e sair dirigindo, porque ele tem confiança que ele é capaz, ele sabe o caminho de casa. Quantas vezes eu consegui voltar para casa, nem sei como eu cheguei, mas eu sei que eu cheguei, então eu tenho confiança. E por causa daquele sentimento positivo, muitos acabam perdendo a vida. Quantos estão se envolvendo com pessoas e coisas erradas e perigosas, e os seus sentimentos não as avisam do perigo? Por que que eu devo confiar nos meus sentimentos? Quantas vezes eu caí em situações e os meus sentimentos não me avisaram? Cuidado com o seu coração. Se os meus sentimentos são confiáveis, então, porque muitas vezes eu errei na vida e eles nunca me avisaram. Muito pelo contrário, eles me apoiavam, os meus sentimentos me apoiavam. Muitos sentem que estão em paz com Deus, quando na realidade não estão, pois jamais entregaram suas vidas a Jesus, jamais se tornaram filhos de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12, que diz que aqueles que creem em Jesus se tornam filhos de Deus. As pessoas que estão distantes de Deus, elas sentem que estão bem. Quando você fala de Jesus para alguém, a pessoa diz assim: não, eu estou bem. Já ouviu isso? Por que você sabe que você está bem? Porque eu estou sentindo que eu estou bem. Você está caminhando para o inferno, mas está sentindo que está bem, que está tudo tranquilo. A pessoa está sendo conduzida pelos seus sentimentos, a pessoa está sendo conduzida pelo seu coração enganoso. Você precisa entregar a sua vida para Jesus, você precisa ir na igreja. Está tudo bem, eu estou bem, eu estou em paz. Está sendo enganada. Os sentimentos podem simular a voz da razão. Cuidado, lembre-se, o coração é enganoso. O coração é enganoso. Não se esqueça disso. Segundo ponto, os sentimentos podem simular a voz da ética. O que é ética? Ética é um conjunto de conceitos que orientam a vida ou de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou da sociedade, aquilo que é ético, aquilo que é certo, aquilo que é moral. Então muitas vezes os sentimentos podem simular a voz do que é certo, os sentimentos podem simular a voz da ética. Quando a pessoa coloca os sentimentos à frente da direção da sua vida, os sentimentos podem facilmente distorcer o senso de certo e errado. Quando as pessoas, elas estão sendo tentadas, quando nós estamos sendo tentados, os sentimentos querem o pecado. Os sentimentos querem o pecado. O diabo, ele usa os sentimentos, os nossos sentimentos, para nos enganar. Ele fez assim com Eva. Ela foi guiada pelos sentimentos. E depois Adão também. E quantos outros também foram guiados pelo sentimento. José teve a oportunidade de ser guiado pelos seus sentimentos, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Mas ele decidiu não ser conduzido pelos sentimentos, e sim pela ética, a ética verdadeira, o senso do que é certo e do que é errado. Quando as pessoas colocam os sentimentos à frente, na direção da sua vida, os sentimentos podem cegá-las, fazer com que elas confundam o que é certo e o que é errado, e às vezes até acreditar que o que é errado não é tão errado assim. Não é tão errado assim, mas é errado. É a Bíblia que diz o que é certo e o que é errado. Uma pessoa, por exemplo, pode estar fazendo algo terrivelmente ruim, mas sentindo que está certo. Lembra de Saulo?
ele perseguia a igreja, ele consentiu na morte de Estevão, ele queria matar o restante dos cristãos, ele queria prender os cristãos, e ele tinha certeza que ele estava fazendo o que era certo. Ele tinha convicção que ele, ao perseguir os cristãos, ele sentia que o que ele estava fazendo era um serviço para Deus. Abra sua Bíblia em João 16, Evangelho de João, capítulo 16, e o versículo de número 2. João 16, 2. João 16, 2. Diz assim: pois vocês serão expulsos das sinagogas, e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Os muçulmanos, os terroristas, está acontecendo uma guerra entre Israel e a Palestina, que é um país que nunca existiu, mas eles dizem que sim. E esses terroristas, eles matam, e eles acreditam que estão fazendo um serviço para Deus, porque Alá é o termo no árabe para Deus. Alá é Deus, mas não é o mesmo Deus da Bíblia, não é o Deus verdadeiro, não é o Deus que nós cremos, mas eles acreditam que servem ao único Deus, e estão fazendo um serviço para Deus. Eles matam, eles se explodem. No céu eles creem que terão 70 virgens, e que a cada manhã elas recuperam a virgindade, e eles terão a libido de 100 homens. Esse céu é um inferno, mas eles acreditam nisso. Eles acreditam nisso. E eles acreditam que estão fazendo um serviço para Deus. E Jesus está dizendo aqui que iriam matá-los, os discípulos, e eles iriam estar acreditando, estar fazendo um serviço para Deus. É o que Paulo acreditava. Ele acreditava que estava fazendo um serviço para Deus, porque Paulo era um judeu temente a Deus. Até que Jesus abriu seus olhos no caminho de Damasco. Temos ouvido várias e lamentáveis notícias de ladrões que rezam o Pai Nosso antes de sair para o trabalho. Você entendeu o que eu falei? Ladrões que rezam o Pai Nosso antes de sair para o trabalho. Traficantes que rezam, que oram e pedem proteção para Deus antes de sair para o trabalho. E eles acreditam que Deus está ouvindo, e que Deus responde, e que Deus pode abençoá-los. Pois isso os fazem se sentir mais protegidos e confiantes. Como pode Deus proteger alguém que vai roubar? Como pode Deus proteger alguém que vai traficar? Como pode Deus proteger alguém que vai matar? Assassinos de aluguel, que eles benzem o corpo e pedem a proteção de Deus antes de dar o tiro. Eles sentem que estão sendo protegidos. Muitas pessoas que vivem afundadas no pecado não sentem mais qualquer peso na consciência. Cuidado, os sentimentos podem simular a voz do que é certo ou errado, a voz da ética. Cuidado, o coração é enganoso. O coração é enganoso. Avalie os seus sentimentos, avalie as suas motivações. O que é que tem motivado você a tomar essa decisão ou procrastinar? O que tem motivado você a tomar essa decisão é o bem maior ou é o seu bem-estar? Você tem olhado para o todo ou você tem olhado para o seu umbigo? Você tem buscado a vontade de Deus ou realizar os seus desejos egoístas? Avalie, olhe para você, coloque você sentado numa cadeira e analise você. Analise os seus sentimentos, analise as suas motivações.
O que é que tem motivado você a viver dessa maneira? Ou você se portar dessa maneira? Ou você permitir ser conduzido pelos seus sentimentos? E agora, para mim, o mais forte de todos, o terceiro: os sentimentos podem simular a voz de Deus. Aqui a gente vai espiritualizar o negócio agora. Quando uma pessoa coloca os seus sentimentos como guia da sua vida, os seus sentimentos podem simular a voz de Deus. Eu senti. Sentiu o que, irmão? Dor de barriga? Vontade de ir no banheiro? Dor de cabeça? O que você sentiu? Porque tem gente que acha que porque sentiu é Deus falando com ela. Aí eu senti um arrepio que sobe daqui e vem até aqui. É Deus falando comigo. Será que não é frio? Será que você não está com frio? Nem sempre é Deus, irmão. Tem hora que é a sua carne. Tem hora que é os seus sentimentos. E na grande maioria das vezes é a sua carne e os seus sentimentos. Não poucas as pessoas que fazem loucuras dizendo que foi Deus quem mandou. Dizendo que foi Deus que mandou. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Pessoas fazendo loucuras e botando a culpa em Deus, dizendo que foi Deus que mandou. A pessoa ouve o que gostaria de ouvir e acredita que foi Deus quem falou com ela. O rapaz apaixonado chega na menina e diz para ela assim: Deus falou comigo. O que ele falou contigo, cabra? Ele falou que a gente vai casar. Aí a menina olha para ele assim e diz: pois é, quando ele falar comigo a gente conversa. Tem gente que conduz a sua vida assim, por sentimentos, e atribui os sentimentos como a voz de Deus. Dizem que porque sentiram foi Deus que falou. Essas pessoas estão sempre a dizer que Deus falou ao meu coração. Vaso, Deus falou ao meu coração. Vaso. Quero dizer para você que todo vaso vaza, tá? Cuidado com os vasos. Todo vaso vaza. Não existe um vaso que não vaze. Então cuidado com essa conversa de vaso. E aí, vaso, qual é a revelação de hoje? Eu cheguei no culto em Brasília, eu morava no Distrito Federal, uma vigília. Eu tinha um amigo meio louco lá que ele me levava para essas vigílias. E eu sempre gostei de pregar. Então onde tinha a oportunidade de pregar eu ia. Não importava se era no Recavém, né? Eu ia. Chegamos nessa vigília 2 horas da manhã. E uma para 2 da manhã. E o povo estava lá. E orando e cantando e pulando e rodando e saracoteando. Era aquela vigília pentecostal. Os anjos ficavam de fora, só olhando, né, para cuidar o povo, para não cair e tal. Aí já me levaram direto lá para o púlpito. Eu era um dos pregadores da noite. Aí quando eu sentei no púlpito, já veio um profeta desse lado, outro profeta desse lado. Um já bateu no meu ombro e disse: e aí, vaso? Aí eu: oi, rapaz, tá profetizando na terra? Então aí, né, pregando a palavra, né, e tal. Aí eu olhei aquele ambiente, isso eu domingo atrás, sabe? Eu olhei aquele ambiente assim, eu falei: meu pai, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou matar o meu amigo. Eu perguntei para ele como é que era a vigília. Não, a vigília, o povo gosta da Bíblia, né, e tal. Aí tinha um povo fazendo um batuque lá. Eu falei: mas esse negócio está esquisito. E depois que parou o batuque, aí parou aquele movimento, né? Todo mundo parou. Parou a unção, ninguém rodava, ninguém pulava mais. Eu falei: essa unção é boa, né? Quando tem o batuque, o povo está na unção. Quando acaba o batuque mesmo. Aí eu fui pregar. Aí quando eu comecei a falar, eu percebi que as pessoas não estavam interessadas na palavra. Elas estavam interessadas naquele movimento, naquela coisa. Eu falei uns 10, 15 minutos, de repente um vento oriental, ocidental, não sei onde é que veio aquele vento, entrou na porta. Estava frio e lá é muito seco. E eu já percebi que as pessoas não estavam interessadas na palavra, e aquele vento vinha no meu rosto e me secava a boca. Sabe quando você faz assim, ó, e gruda?
Só quem fala aqui na frente que sabe, né? Aí você está orando, você pedindo, Senhor, envia um vaso para trazer um copo com água para mim. E não vem. Não vem. Aí daqui a pouco eu olho assim, o rapaz que está do meu lado. Aí, tá bom. Trouxe uma água. Eu parei de falar e chamei o meu amigo. Falei, cara, me leva embora daqui, por favor. Nesses ambientes, tudo é movido por sentimentos. E você sente e você fala que é Deus. Você vê o irmão chorando, aí você sente no seu coração de falar alguma coisa para ele, e você vai lá e diz, Deus manda eu te dizer. É Deus mesmo ou é você que quis falar alguma coisa para ele? Ou é você que olhou para o irmão e achou que uma palavra legal assim no pé do ouvido dele vai... Às vezes ele está chorando porque ele está feliz, nem porque ele está triste. As pessoas aprenderam a ser conduzidas pelo sentimento e dizem que porque estão sentindo, elas estão ouvindo a voz de Deus. O profeta que foi atacado por um leão, lá no livro de Reis, 1 Reis, Deus mandou um profeta mais novo e profetizar para o rei Jeroboão. Disseram que Deus ia arrebentar com a vida dele porque ele era um rei muito ruim. E Deus disse para esse profeta novo, quando você for e você voltar, você não bebe água em lugar nenhum, você não come em lugar nenhum e você não para em lugar nenhum. Nesse lugar você não para. E de repente havia um profeta naquele lugar, um profeta mais velho, que ouviu falar que Deus enviou um profeta mais novo para profetizar para o rei Jeroboão. E na volta esse profeta mais velho encontrou com o profeta mais novo e disse assim, vamos para minha casa ali, vamos comer uma carne assada, tomar um chimarrão, o que você acha? Ele disse assim, não, Deus falou para mim que eu não posso parar em nenhum lugar aqui. Aí o profeta mais velho disse assim, não, Deus falou comigo também. Deus falou comigo, rapaz. Eu e Deus, ó. Deus falou comigo. Ah, Deus falou contigo? Falou. Ah, então vamos. Tomou chimarrão. Comeu churrasco. Estou fazendo uma tradução livre aqui, tá? E, naquele mesmo instante, Deus usou a boca do mesmo profeta, do profeta velho, e disse para ele assim, para o profeta novo, porque você desobedeceu, você vai morrer aqui. E ele foi embora. Um leão parou ele no caminho e o matou. O jumento que estava com ele ficou do lado do corpo dele. O jumento, ele e o leão. O jumento ficou vivo e o profeta ficou morto. O leão não quis matar o jumento, porque ele já tinha matado o jumento certo, que era o profeta, que desobedeceu a voz de Deus. Ele foi levado por uma palavra de um profeta que disse que tinha ouvido a voz de Deus. E não era a voz de Deus, ele estava ouvindo os seus sentimentos. E acabou condenando a vida do seu colega de ofício, que também era um profeta. Cuidado, cuidado, nem sempre é Deus. Os sentimentos podem simular a voz de Deus. Muitos mostram total desequilíbrio emocional, social, econômico, espiritual. Porque o desequilíbrio emocional é perceptível. É muito fácil você notar uma pessoa desequilibrada emocionalmente. É facinho, muito fácil. Pessoas que não têm equilíbrio social, pessoas que se afastam de outras pessoas por causa desse desequilíbrio, pessoas que acabam vivendo sozinha, caminhando sozinha, porque as demais se afastam, porque percebem que ela é desequilibrada. Ela não é uma pessoa fácil de se relacionar, ela é uma pessoa difícil. E esse tipo de gente, se não mudar, termina a vida sozinho. Porque chega uma hora que ninguém mais quer estar perto. Desequilíbrio econômico, vontade de comprar. Eu senti de comprar um sapato novo, eu senti de comprar um carro novo, eu senti, não, aquela promoção, eu preciso, eu senti. Porque eu senti, eu tenho que fazer. A gente faz assim, né? Você passa, mais os homens do que as mulheres, né? Mentira. Passam na frente da vitrine
Aí você vê aquele sapato em promoção. Aí você sente de comprar. Aí você diz assim, é Deus. Você tem 100 pares de sapato em casa. É quase uma centopeia, né? Para que tanto sapato, meu pai? Para que tudo isso? Mas é o 100º. Aí você leva para casa. A bagatela, R$500. 10 parcelas. Aí você leva para casa. Aí você mostra a faceira para o marido, né? Amor, meu 100º par de sapato. A bagatela, promoção. Quantos? R$500. O marido quase que infarto. Aí você se arrepende. Mas você foi conduzido ou conduzida pelo sentimento. Você tinha certeza que você tinha que aproveitar aquela promoção. Ou o marido vê aquele carro, ou aquela moto, né? Ou sei lá o que ele gosta. E ele tem bem mais caro. Aí, tá vendo? Ó, as mulheres aí se defendendo. Bem mais caro que o sapato. Fala, Deus. Deus está falando, aleluia. Deus está falando. Aí o cara vai lá e compra. Tá vendo, amorinho? Vê se me defende aí, tá? Por favor. Baratinho, né? R$60 mil. Aí ele deu o carro dele de entrada, que ele está pagando ainda. Aí ele perdeu dinheiro, né? Porque as garagens ganham, né? Tiram os dela, precisa, né? A parte dela. Aí vai financiar mais juro. Aí depois que ele está chegando, pagou ali 7 parcelas, ele sente de comprar um outro carro. Aí ele dá aquele de entrada. Aí financia outro. E outro. Aí daqui a pouco ele já pagou 10 carros, mas ele tem só um. E vai indo. Mas era uma oportunidade, era Deus. Será? Não bota a culpa em Deus não, irmão. Não bota a culpa em Deus não. É a gente mesmo. Desequilíbrio espiritual. Pessoas fanáticas e religiosas. Você já conversou com um fanático religioso? Você já foi um? Pessoas desequilibradas, desequilibradinhas da Silva. Dá até medo de falar com essas pessoas. Eu já fui religioso, eu já fui chato, eu já posso dizer que eu fui até fanático. Né, amor? Testemunha viva, vítima. A testemunha, vítima. A religião, irmãos, é uma desgraça. A religiosidade também. Como é que você fala isso, pastor? Porque sim, não tem religião na Bíblia, queridos. Deus não criou religião. Deus não criou religião. Nós devemos ser religiosos, nós não devemos ser religiosos. Nós devemos ser discípulos de Jesus. Isso é totalmente diferente. Você já viu ali a disputa principal de Jesus com quem era? Com os religiosos. Com os religiosos. Quem matou Jesus foi a religião. Jesus separou discípulos para caminhar com Ele, para que fossem discípulos, para que fossem parecidos com Jesus. Nunca foi uma religião. É o homem que sentiu de Deus e criou religiões, mas não sentiu de Deus. Ele sentiu do seu coração e criou essas coisas. Desequilíbrio emocional, social, econômico, espiritual. Muitas vezes nós já machucamos pessoas por causa da nossa religiosidade. Eu já machuquei pessoas por causa da minha religiosidade. A Denise já machucou pessoas por causa da religiosidade. O pai dela, que é pastor, já machucou pessoas por causa da religiosidade. Eu, como pastor, já machuquei pessoas por causa da minha religiosidade. E eu luto contra a minha religiosidade, assim quanto eu luto contra o meu pecado todos os dias. Porque muitas vezes o escape do pecado é mergulhar na religiosidade. E não é. O escape do pecado é você mergulhar em Cristo. É você mergulhar na graça de Cristo, no amor de Cristo, no favor de Cristo, na obra de Cristo. Isso não tem nada a ver com religião. E para a gente terminar, mas essas pessoas estão sempre alegando, pessoas com distúrbios emocionais, sociais, econômicos e espirituais, elas estão sempre alegando que Deus falou ao seu coração. E isso é um fator determinante. Deus falou.
Por que Deus falou só com você? Porque só com você. Tem gente que vê anjo toda hora, gente. Eu nunca vi um anjo. Eu nunca vi. Às vezes, eu perguntava: Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Quando era novo convertido, será que o Senhor me ama mesmo? Porque eu vejo nos irmãos contando testemunho, todo dia esse povo vê anjo, Senhor. Eu nunca vi nenhum anjinho assim. Os caras vêem uns anjão, aqueles anjos marombados, sabe? Com 4, 5, 6 asas. Poxa vida, ou eles estão mentindo, ou eu não sou crente. Gente que espiritualiza e coloca aquilo como padrão de espiritualidade, e vê anjo, e vê bandeja da vitória, e não sei o que mais. Eu nunca vi um anjo. Alguém aqui já viu um anjo? Você já leu na Bíblia a experiência de homens com anjos? É forte demais. E os caras vê anjo e saem normal, andando. Eu vi um anjo. Demônio ninguém vê, né? A única fonte confiável da vontade de Deus para nossas vidas é a palavra dele. Porque o coração é enganoso. A única fonte confiável de direção para a vida do crente é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a bússola. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia diz como é que nós funcionamos. É por isso que ela diz: o coração é enganoso. Há caminhos que parecem certos, mas ao final são caminhos de morte. A Bíblia é certa, a Bíblia é a palavra de Deus, e nela nós podemos confiar. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal, a Bíblia tem razão. A Bíblia é a palavra de Deus, é ela que deve nortear as minhas decisões. Como é que eu sei se eu devo tomar essa decisão ou não? Princípios bíblicos glorificam a Deus, é para o bem de todos. Eu não estou querendo apenas realizar a minha vontade. Será que eu não estou tomando essa decisão porque eu quero muito isso? Eu preciso me avaliar e avaliar as minhas motivações, e eu preciso andar de acordo com o que as Escrituras dizem. Mas para isso eu preciso conhecer as Escrituras, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso amar as Escrituras, eu preciso mergulhar nas Escrituras, eu preciso ler as Escrituras diariamente, eu preciso valorizar as minhas devocionais, que é o tempo que eu tenho com as Escrituras todos os dias, é o tempo que eu tenho de oração todos os dias aos pés de Cristo. Porque só conhecer a Bíblia não resolve. Eu preciso conhecer e praticar. Porque senão eu sou fariseu. Eu me torno fariseu. O fariseu, ele sabe, ele conhece, mas ele não pratica. Jesus chegou ao ponto de dizer assim: façam tudo o que eles estão dizendo, tudo o que eles estão mandando fazer, mas não imitem as suas práticas, porque eles dizem para fazer, mas eles não fazem. E não há nada pior do que um bom conselho seguido de um mau exemplo. Quando as pessoas ouvem os nossos discursos e dizem assim: é isso mesmo, mas quando vêm as nossas práticas dizem: hã? Mas o discurso é bonitinho, mas a prática vai de encontro, choca contra o discurso. Não funciona. A banda pode vir para cá, por favor. Salmo 25, verso 3. Abra sua Bíblia, por favor, você que pode, para a gente terminar. Salmo 25 e o versículo de número 3. A parte A apenas do versículo: jamais
serão confundidos os que confiam em ti. Jamais serão confundidos os que confiam em ti. Querido, em nome de Jesus, não seja guiado pelos seus sentimentos. Não seja guiado pelo seu coração. O seu coração é enganoso. Seja guiado pela palavra de Deus, por princípios bíblicos. Viva uma vida de oração, que você estará assim conectado com o Espírito de Deus. Você estará sensível a ouvir a voz de Deus, mas a voz de Deus, e não a voz do seu coração. A voz de Deus. Se os pensamentos vêm antes do sentimento, porque primeiro você pensa, depois você sente. Se você pensar agora, o pastor Anderson fez esse teste aqui uma vez. Se você pensar agora no limão, naquele limão cortado no meio com sal, e você levando ele à boca, chega a salivar, né? Veio o sentimento, mas primeiro veio o pensamento. Primeiro o pensamento, depois vem o sentimento, depois vem a ação, e depois a consequência dessa ação. Sentimento, pensamento, ação, consequência. Se o seu pensamento não é bom, substitua ele. Porque se o seu pensamento for mau, vai trazer sentimentos ruins, ações ruins e consequências ruins. Substitua os seus maus pensamentos pela palavra de Deus. Transforme a sua mente, renove a sua mente pela transformação do seu entendimento. Transforme o seu entendimento. Através do quê? Através da palavra de Deus. Não se conforme com este mundo, com os padrões deste mundo, mas renove, transforme o seu entendimento. Como? Substituindo os seus pensamentos pela palavra de Deus. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, se alimente da Bíblia. Desde que Deus conduza através da palavra dele, ele nunca irá contra a palavra dele. Ele nunca irá contra a palavra dele. Nunca. Nunca. Então deixe ele conduzir a sua vida, conduzir a sua história, através da palavra, da Bíblia. E você vai viver uma vida sem erro? Não, mas você vai errar menos. Amém? Você vai errar menos. Se a gente conseguir já errar menos, eu já estou faceiro. Se eu conseguir errar menos, eu já estou faceiro. Deixa a palavra de Deus conduzir a sua vida, a sua história, a sua família, seus filhos, os seus sonhos. Deixa a palavra de Deus conduzir. Fique em pé, por favor. Pai, nós queremos em nome de Jesus orar nessa noite. Queremos bendizer o teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é justo, o Senhor é maravilhoso. A tua palavra é inerrante, a tua palavra é perfeita, é inspirada, Senhor. A tua palavra, ela é viva, ela tem o poder de transformar a vida da pessoa que confia e crê no Senhor. A tua palavra, Senhor, ela é espada de 2 fios, e só ela pode penetrar no mais íntimo do ser humano e transformar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque temos esse espaço e esse tempo para compartilhar a sua palavra, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque os meus irmãos que aqui estão puderam ouvir a tua palavra, Senhor, sendo compartilhada através de uma mensagem, de um sermão. Obrigado porque a tua palavra também é compartilhada através dos louvores, da música. A sua palavra, Senhor, tem sido compartilhada de várias maneiras, mas principalmente eu oro, Senhor, para que cada um de nós que aqui estamos, a começar com aqueles que estão ministrando aqui, Senhor, da plataforma, e todos que aqui estão, e os que estão em casa, que possam valorizar o tempo com a tua palavra em casa. Porque, Senhor, é lá onde tudo começa e onde tudo termina. É onde começa o nosso dia e é onde termina o nosso dia. Se tem alguém aqui nessa manhã, Senhor, que
que não tem o costume de ler a Bíblia todos os dias, de ler toda a Bíblia durante o ano, de orar durante o período do dia, que o Senhor possa, Senhor, constrangê-los com o seu amor, com a sua graça, para que eles possam entender a necessidade de sermos orientados diariamente pela tua palavra, pelo pão vivo. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos. Pai, oramos pelos enfermos, os nossos irmãos em Portela que estão enfermos, os nossos irmãos aqui em Três Passos que estão enfermos, os nossos amigos, familiares e aqueles que nós sabemos e que estão na nossa lista de oração, que estão enfermos. Oramos pela cura, Senhor. Oramos pelo fim da Covid. Oramos, Senhor, pela liberdade de irmos e virmos e de estarmos reunidos na igreja. Oramos pela paz em Israel, Senhor. Oramos por Jerusalém. E cremos sim, Senhor, que o Senhor não abandonou Israel. E cremos, Senhor, que haverá livramento para Israel. E cremos que tudo isso, Senhor, são sinais se afunilando cada vez mais para a volta de Jesus. Desperte o teu povo, Senhor. Desperte a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Vamos cantar.